Olá, meu nome é Roseane, tenho 53 anos, moro em Alagoas, tenho 2 filhos. Em setembro do ano passado, meu filho mais novo, o Lucas, nos deixou, ele cometeu suicídio. Foi vitimado pela depressão, tinha começado o tratamento e estávamos aguardando o retorno ao psiquiatra, mas não deu tempo. Ele estava com depressão e onde veio só se agravando. Lucas era um filho bom. Todos os 2 são filhos bons. Eu fui abençoada com os meus filhos. Menino prestativo, trabalhador, honesto, bom filho. E diante disso tudinho, ele adoeceu. A gente não conhecia a depressão dessa forma, né? A gente só conhecia a depressão quando a pessoa não quer comer, aquela superficial, não quer comer, não quer tomar banho, entristecido. Depois da partida dele, foi que nós viemos, no caso nós, eu e o pai dele, a ver a outra face da depressão, que é sigilosa, traiçoeira e vem se alastrando cada dia mais. No dia 7 de setembro, à tarde, eu fui tomar um banho, deixei o Lucas na sala. Quando eu saí do banheiro, ele não estava mais na sala. Então, eu achei que ele estivesse pelo conjunto. Só que as horas foram se passando e ele não retornou. E nisso, já tarde, o pai dele veio, começamos as buscas na casa da ex-namorada, depois fomos o pai dele foi no hospital, no outro dia na delegacia, e assim se passaram 3 dias. E a gente achando que ele estava desaparecido. Mas só que ele estava no quarto, que estava em reforma no primeiro andar. O Lucas era um menino que gostava muito de ajudar as pessoas. Muito. E após a partida dele, eu fiquei emocionalmente muito abalada. Todos nós ficamos traumatizados. Eu comecei a fazer uso de remédio controlado, porque não estava tendo crise de nervoso, não estava conseguindo dormir. E comecei também, através da psicóloga, comecei acompanhamento com psicólogo, a conversar e entender mais sobre ansiedade e depressão. E através dessa psicóloga, eu comecei a buscar mais na internet sobre o assunto, sobre os transtornos, sobre a ansiedade, que são muitos transtornos, pode levar à depressão, que a gente não conhece. Alguns leva tempo para ser diagnosticado, outros nem tanto tempo assim. A medicação também, algumas a gente vê o resultado logo, outras não, outras precisa ter um retorno ao psiquiatra, ou aumentar a dosagem, ou fazer associação com outras medicações, com acompanhamento de terapias, mas a gente não teve esse tempo. O processo do luto, até hoje, é muito dolorido para nós. Na realidade, nós não aceitamos, a gente apenas sobrevive com a dor da perda, com a dor da ausência, com a dor da saudade, São datas comemorativas,
é o dia a dia, é a comida que a pessoa fazia, gostava, é a voz da pessoa que a gente não escuta, né? É tudo, é um tudo. E a gente precisa de um acompanhamento. É o trauma daquele dia mais triste da nossa vida, porque o ser humano ele está acostumado ou ele é limitado a os filhos enterrarem os pais e não os pais enterrarem os filhos, principalmente dessa forma, né? Por suicídio, por depressão. E eu tinha muitos questionamentos, muitas dúvidas, culpa. E isso acarreta muito mais. Então, através de uma amiga, que ela também perdeu o filho dela por suicídio, que também tem o mesmo nome do meu, ela me apresentou o Florescinador. Foi quando eu conheci a Adriana e a Simone. E ela me colocou no grupo de mães enlutadas por suicídio. E lá, as dores daquelas mães se identificavam com a minha dor. Os sentimentos são os mesmos. Uma entende a outra porque é o mesmo nível de dor, de pensamentos, de sentimentos. E eu aprendi muito com ela, porque a gente fica se questionando. E se eu tivesse feito assim? E se fosse dessa outra forma? Teria acontecido? Algumas respostas a gente não vai ter, mas algumas minhas foram respondidas através da experiência de outras mães enlutadas. Quando eu vi adolescentes cometendo suicídio, depois crianças que cometeram suicídio. Então, aquilo ali vai abrindo um outro leque, porque a depressão é uma doença que ela, como qualquer outra enfermidade, ela não escolhe idade, ela não escolhe sexo, ela não escolhe a vida financeira, ela não escolhe. Quando ela entra para acabar. Depressão não é frescura. Ansiedade não é mimimi. Isso é sério e é grave. A cada dia, os números de suicídios vêm aumentando no Brasil e no mundo. E isso precisa ser abordado nas escolas, precisa ser no trabalho, por onde é que se vá. As pessoas precisam ter o esclarecimento, o conhecimento do que é a depressão, a ansiedade e os transtornos da mente. Porque muitos deles são muito sutis. Muito sutis. Os meus filhos sempre tiveram a liberdade de conversar conosco sobre tudo. Mas muitas vezes a gente nem sabe expressar aquilo que está sentindo. E isso também dificulta. Né? Isso também atrapalha. Porque se a pessoa não sabe expressar o que está sentindo, como podemos ajudar? E quando a gente não conhece, em vez de a gente ajudar, a gente pode potencializar uma pessoa que está em crise em vez de ajudar. Por isso que o conhecimento é fundamental, é importante.